Fala aí, galerinha, bacana? Bom, gente, então vamos aqui para a nossa segunda parte do conteúdo de geometria espacial, né? Deixei aqui um vídeo para falar só de pirâmides, né? Porque pirâmides tem algumas coisinhas, alguns cálculozinhos a mais, né? Do que o prisma, né? O prisma ele é mais fácil, né? A pirâmide você pode explorar um pouco mais, né, alguns elementos dela, né? E esse vai ser então o nosso segundo e último vídeo do semestre, tá? Com isso a gente fecha aí o nosso conteúdo para a prova, tá bom? Na sexta-feira eu vou fazer aí um atendimento para tirar dúvidas, tá bom? E depois a gente marca aí um para tirar dúvidas gerais, né? Das 3 listas, do que pode cair na prova. De repente eu faço até aí uma listinha de revisão. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo, né? Dentro de geometria espacial ainda, né? Vamos falar aqui sobre as pirâmides, tá? Bom, então pirâmides são poliedros formados por uma base e um vértice fora do plano da base. Então você tem aqui, né, um plano, tá certo? Que é uma figura de 2 dimensões, tá? Aí você desenha aqui um polígono qualquer, né, de, sei lá, 5 lados, né, no caso desse aqui, mas pode ser 3, 4, 6, 20, 30 lados, tanto faz. E um ponto fora desse plano, né, que não esteja nesse plano. Então, se você ligar todos os vértices desse polígono nesse ponto, aí você forma uma figura 3D, né? Um poliedro, que nesse caso vai ser uma pirâmide, tá? Neste caso específico, que eu desenho um polígono de 5 lados, vai ser uma pirâmide pentagonal, tá? Se for um polígono de 3 lados, vai ser uma pirâmide triangular e assim vai, e assim por diante. Mas vamos falar disso daqui a pouco, dessas nomenclaturas, tá? Então nós temos um vértice e uma base, certo? Que a base seria esse polígono que se encontra no plano. Aqui nós temos vários exemplos de pirâmides, né? Então podemos ver através dos desenhos acima que a base da pirâmide pode ser formada por qualquer polígono. E assim como nos prismas, é ela quem dá nome à pirâmide. Por exemplo, a primeira pirâmide acima tem como base um triângulo, que é essa aqui, né? Ó, o triângulozinho aqui, né? É a base, né? Com todos os vértices ligados a esse ponto que seria o vértice da pirâmide, né? Isso aqui seriam os vértices da base, tá? Então, essa pirâmide ela é uma pirâmide triangular, como está escrito aqui. Pirâmide triangular. Ou um tetraedro. Por que um tetraedro? Porque, ó, tetra vem de 4. Porque tem 4 faces, ó. Tem essa aqui, essa, a lá de trás e a de baixo, tá? A última pirâmide, que é essa aqui no caso, é uma pirâmide hexagonal, cuja base é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Então, neste caso, é uma pirâmide hexagonal, tá bom? Podemos também observar que as demais faces da pirâmide, ou seja, as faces laterais, né, geralmente inclinadas, mas não sempre, tá bom? Aliás, as faces têm que ser inclinadas, né? Sempre tem o mesmo formato, que é de um triângulo. Ó. Então, sempre as faces laterais, ó, que seriam 2 vértices da base com o vértice fora do plano, vão formar sempre triângulos. Aí a quantidade de triângulos formados aqui pelas laterais vai depender do número de vértices da base, tá? Então a quantidade de vértices da base vai ser a quantidade de triângulos que vão ser formados na lateral, né? Nas faces laterais da pirâmide, beleza? Bom, então seguindo aqui,
Vamos falar aqui sobre os elementos da pirâmide, né? A pirâmide, você tem as arestas da base, né? Você tem a base, aí você tem os lados que formam a base, que seriam as arestas da base, né? E você tem também as arestas que ligam um vértice da base com o vértice, digamos, o vértice da pirâmide aqui, né? Então essa aqui é uma aresta lateral. E aqui na base, né? Se ajuda a formar a base, é uma aresta da base. Se liga um ponto do vértice da base a um ponto fora da base, aí é uma aresta lateral. E temos ainda a altura da pirâmide, que é um segmento que liga o vértice à base fazendo um ângulo de 90 graus. Então, ó, seria a aresta da base nesse caso aqui, ó, ela faz um ângulo com a base, mas não é um ângulo de 90 graus. Então, ó, quando fizer um ângulo de 90 graus, tipo aqui assim, aí nós vamos ter a altura da pirâmide, que está bem identificada aqui, ó. Fez um ângulo de 90 graus, né? Então, seria a altura da pirâmide, ok? Então, vamos lá. Aqui eu repeti o título, né, de pirâmides, mas aqui é só para dizer que nesses exercícios que vão envolver os cálculos da área e do volume de uma pirâmide, 3 informações são importantes, que seriam, né, para você achar a área ou o volume de uma pirâmide, você tem que saber a aresta da base, a aresta lateral e a altura, certo? Só que nem sempre vai precisar dessas informações, né? Às vezes você pode não ter uma dessas informações, então, na maioria das vezes, no caso, o exercício fornece apenas 2 dessas informações e não as 3. Para que a terceira informação seja obtida, precisaremos de 2 segmentos auxiliares, que seria o apótema ou o raio de um polígono. Nesse caso, o polígono em questão seria, né, a base da pirâmide, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o apótema e o raio do polígono, tá bom? Bom, o apótema de um polígono nada mais é do que o segmento que liga o centro ao lado do polígono. Então é diferente de diagonal, tá? Ou pegar metade da diagonal. É o centro ao lado. Então, por exemplo, aqui, ó, no quadrado, ó, esse é o centro, é o ponto que equidista dos 4 lados. Então você tem aqui, ó, esse pedaço aqui vai ser o apótema, ou seja, vai ser a distância dele para um dos lados, ó. Então vai ter que fazer aqui um ângulo de 90 graus. E que no caso do quadrado específico, ó, o apótema do quadrado vai ser L sobre 2. Está meio pequeno aqui, mas eu acho que dá para entender, né? Então o apótema do quadrado vai ser o lado do quadrado dividido por 2. Dá para ver claramente, né, que esse pedaço aqui, ó, é metade desse, porque aqui é o centro, né? Então para cá tem que dar a mesma coisa. Então ele é a metade do lado. No hexágono, ó, se você pegar o centro e ligar aqui a um dos lados, formando um ângulo de 90 graus, você vai ter essa. Então o apótema do hexágono, deixa eu desenhar um hexágono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser L raiz de 3 sobre 2, tá? Tem como demonstrar, certo? Se você dividir o hexágono aqui em 6 triângulos, né? Aí você consegue mostrar que na verdade isso aqui seria a altura de um desses triângulos, que vai dar justamente essa expressão aqui, tá? Mas vamos tirar aqui, desci aqui sem querer, quer dizer subir, né? Beleza? Então, apótema do hexágono, L raiz de 3 sobre 2. E o apótema do triângulo equilátero, né, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Então, apótema do triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 6, tá? Isso aqui também pode ser demonstrado, ó, fazendo aqui. Lembrando que esse pedaço é
metade desse, ó. Né? Porque ele também vai ser um incêntrico do triângulo, aí você pega a altura, divide por 3 e mostra que vai dar L raiz de 3 sobre 6. Então tá aqui os 3 apótemas aí desses 3, que são os mais utilizados, tá? Essas bases aí, hexagonal, quadrada ou triangular. Né? Mas aí no caso isso aqui são polígonos regulares, tá? De lados iguais. Aí está escrito aqui ainda, né? Em uma pirâmide, o apótema tem importância ao formar um triângulo retângulo com a altura da face lateral e a altura da pirâmide. Então é aquela questão, né? Se ele não der a altura lateral, se ele não der a altura ou o valor da aresta lateral, você pode formar um triângulo retângulo, contendo a altura da pirâmide, o apótema, e esse pedaço aqui, ó, vai ser a altura da face triangular. Ó. Lembra que a face triangular é um triângulo? Então seria essa altura aqui, ó, seria a hipotenusa desse triângulo aqui, tá bom? E o apótema seria um cateto e a altura o outro cateto. Então ficaria assim, ó, né? Olhando aqui no plano, ficaria a altura, o apótema, vou botar aqui AP, e aqui seria, ó, eu vou chamar de, não sei se aqui tem um A, vamos chamar de A. Vou botar aqui altura lateral, vamos chamar de altura lateral, AL, bom? Não sei, não dá para ver direito que letra é essa, eu acho que é só um A, né? Mas tudo bem, vamos botar AL. Como se fosse a altura da face lateral, entendeu? Então aí, ó, se você tiver essas duas se tiver essa informação e essa, você acha a altura da pirâmide e aí consegue aí achar a área, volume e tudo mais, tá bom? Ah não, ele está chamando de A1, né? Ó. A1 representa o apótema. Ah não. Então aqui ele está chamando de A1 e A. Então beleza, vamos deixar assim, que nem está na figura. Então A1 vai ser o apótema e o A a altura da face lateral, tá bom? Assim como estamos calculando o apótema da figura, que forma a base, o valor a ser substituído na fórmula dos apótemas, no lugar de L, é o valor da aresta da base. Então, o que ele quis dizer com isso? Tá, entendi. Ele quer dizer isso aqui, ó, que se você souber o lado, o L, né, que seria esse lado aqui, né, se você souber o L, você consegue achar o A1, que seria o apótema da base, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios aqui para praticar, para botar em prática isso tudo que a gente está falando, tá? Bom, e o raio, né? Nós temos aí que, então, com o apótema e a altura da face lateral, é possível achar a altura da pirâmide. E o que seria o raio? O raio no polígono é o segmento que liga o centro ao vértice do polígono. Isso aqui é muito importante, ó. A grande diferença é essa, ó. O apótema liga o centro ao lado do polígono. Então vai ser menor distância possível do ponto até o centro. Aliás, do centro até o lado. Então o raio ele já vai ligar o segmento ao vértice. Ó. Então não necessariamente ele vai fazer um ângulo de 90 graus com a base, certo? Vai fazer um ângulo menor. Então esse aqui, por exemplo, é um raio aqui, o raio do polígono, certo? Que vai ter esse mesmo valor desse, mesmo valor desse, mesmo valor desse. Então aqui no caso do quadrado a gente pode considerar que é a metade da diagonal. Na verdade em qualquer um, né? Essa é a metade da diagonal. Aqui também, né? Aqui não, né? Aqui vai ser o dobro, aliás, 2/3, né? Na verdade nem vai ser uma diagonal, né? No caso do triângulo, esse aqui não é uma diagonal. O triângulo, na verdade, nem tem diagonal, né? Ele só tem lados, beleza?
Então, ó, em uma pirâmide, o raio tem importância ao formar um triângulo retângulo com a aresta lateral. Então, qual é a diferença também lá do apótema? O apótema não era com a aresta, e sim com a altura da face lateral, né? Ele formava um triângulo retângulo. E, assim como o apótema, também um dos lados desse triângulo vai ser a altura. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem a diferença. Ó. Aqui no triângulo retângulo, formado pelo apótema, você vai ter o apótema, né? Que aqui ele chamou de A1, como sendo um dos catetos, a altura como sendo o outro cateto e a altura da face lateral como sendo a hipotenusa. Tá? Já aqui nesse caso, ó, você vai ter um triângulo que vai ter um lado em comum, que é a altura, porém os catetos serão outras coisas, né? Aqui vai ser o raio, que a gente vai chamar de R, e aqui, ó, vai ser a própria aresta lateral. Ó. Então vou botar aqui AL, de aresta lateral, que aqui ele está chamando de L1. Vou botar a mesma nomenclatura, então, Vou botar a mesma nomenclatura aqui do desenho, beleza? Então aí, mesma coisa, né? Se a gente quiser achar a altura da pirâmide, basta saber o raio da base e a aresta lateral. Se você não souber a aresta lateral, aí você vai para esse outro triângulo aqui. Né? Digamos que você não tem a aresta lateral, mas você tem a altura. Aí você joga nesse outro triângulo. Você sempre vai fazer o que for mais conveniente, dependendo do exercício, o que o exercício te der, tá bom? Ah, tá. E já ia esquecendo aqui. Então, só voltando. Aqui no caso do raio, também tem as formulazinhas para achar, né? O raio do quadrado vai ser L raiz de 2 sobre 2, né? Porque vai ser metade aqui vai ser metade da diagonal. No hexágono é fácil, ó, porque aqui vai ser o próprio lado. Ó. Porque aqui, se você for observar, um hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então esses lados aqui são iguais, ó. Só que se aqui é igual a esse, então significa que o raio do hexágono vai ser igual ao próprio lado do hexágono. E aqui no triângulo equilátero, ó, você vai ser o dobro do apótema. Então se o apótema era L raiz de 3 sobre 6, você multiplica isso aqui por 2, ó, vai cortar aqui o 2 com 6, vai ficar 3 embaixo. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 3. Que está até aqui, ó. Né? Esse pedaço aqui, ó, ele é o dobro desse. Tá bom? Então o raio de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 3. Bom, aí lendo aqui, ó, na figura, R representa o raio da base e L1 o aresta lateral. Assim como estamos calculando o raio da figura, que forma a base, o valor a ser substituído na fórmula dos raios, no lugar de L é o da aresta da base. Então, se você não souber o raio, mas tiver o lado, você vai analisar se é um desses 3 polígonos aqui, que são os mais utilizados em exercícios, tá bom? Aí substitui e acha o raio. Então, vamos praticar, né? Na verdade já está até feito aqui. Depois vai ter um para a gente tentar fazer sozinho, tá bom? Calcule a área total e o volume de uma pirâmide de reta regular quadrangular com AB igual a 4 e AL igual a 8. Bom, então, a área da base é um quadrado, né? Então, como é um quadrado, a área, ó, se você observar aqui, ó, a figura, você tem um quadrado aqui, né? Como sendo a base da pirâmide. Então, para você saber a área da pirâmide, você vai pegar a área total da pirâmide, vai ser a área da base, né? Só uma, né? Porque a pirâmide só tem uma base, mais a área lateral. Então, a área da base é isso aqui, ó, 4 ao quadrado, que dá 16, tá? Então, aqui você pode botar um 4 aqui direto, né? Aqui ficou L, mas é 4. E a área lateral, aí olha só, cada um deles é um triângulo, né? Só que percebam que a gente não tem
o valor da aresta lateral, não foi dado, né? Ah, não, ele deu sim, né? É 8. Tá aqui, inclusive, ó, a aresta lateral é 8. Então, você tem aqui um triângulo isósceles. A gente pode agora achar a altura. Não, na verdade, a gente nem precisa da altura, né? A gente precisa da altura do triângulo para saber a área dele, né? E foi o que a gente fez aqui, ó. A gente fez aqui colocou um X aqui para descobrir. Aqui a gente pegou a metade do lado do triângulo, que é 2, e a aresta lateral, que é 8. Aí fazendo um Pitágoras aqui, chegamos à conclusão que esse X, ou seja, a altura da face lateral, e não a altura da pirâmide, tá? É 2 raiz de 15. Bom, aí a fórmula da área do triângulo é a área da base vezes a altura sobre 2. Então a base é 4, né? Que é o pedaço de baixo. A altura a gente achou que é 2 raiz de 15. Dividido por 2, eu corto 2 com 2, vai ficar 4 raiz de 15. Então nós já temos a área lateral. Aliás, nós temos a área de uma das faces. Só que como a pirâmide quadrangular tem 4 faces laterais, ou seja, vai ser 4 vezes esse valor aqui, que vai dar 16 raiz de 15. Então a área total, basta a gente pegar a área da base e somar com a área lateral. Então vai ficar 16 mais 16 raiz de 15. Esse aqui não pode ser somado, né, porque o 16 está sozinho e o outro está acompanhando um raiz de 15. Então não pode somar. Então essa vai ser a área total dessa pirâmide. O volume, né, que ele também pediu para achar. Agora a gente vai precisar da altura, que não foi dada. Então para achar a altura, a gente tem aqueles dois triângulos. Você tem um triângulo que você pode usar. Deixa eu fazer aqui embaixo. Você tem um triângulo retângulo que você pode usar com o apótema e a altura lateral. Tudo que for altura eu vou chamar de H. Altura lateral. Ou você pode usar um triângulo retângulo contendo o lado, né? Aliás, desculpa, não, o lado não, é o raio. O raio, a altura e a aresta lateral. Tá bom? Neste caso aqui, ele deu a aresta, né? Ele já deu a aresta lateral, que é 8. Então, tendo a aresta lateral, a gente vai achar o raio. E achando o raio, a gente consegue achar a altura da pirâmide, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é mais conveniente para a gente? Usar esse segundo triângulo aqui, com raio, aresta lateral, desculpa, e para achar a altura. Que foi o que ele fez exatamente aqui, ó. Nesse caso aqui, é 2, né? O apótema. Ah, não, aqui ele usou o apótema, né? Que é a metade da área lateral. Certo? Aliás, eu falei besteira, é metade do lado. Então, usando essa conta aí, ó, a gente faz o Pitágoras, né? Aqui seria a altura do triângulo, que é 2 raiz de 15, tá? A gente achou ele aqui, né? Os 2 raiz de 15, na verdade, a gente achou bem aqui, ó. Que seria a altura da aresta lateral, tá bom? Então ficou mais fácil, na verdade, esse, porque o apótema do quadrado é fácil, né? Que é a metade. E a gente já tinha achado a altura da face lateral. Então, na verdade, ó, a gente está usando esse triângulo aqui, tá bom? Depois eu vou fazer também pelo outro triângulo para vocês verem que vai dar a mesma coisa, tá? Então, fazendo os cálculos aí, ele chega à conclusão que a altura da pirâmide é 2 raiz de 14. Aí nós temos aqui que o volume da pirâmide é esse, tá bom, gente? Mais uma formulazinha para vocês decorarem. Né? O do prisma era só a área da base vezes a altura. O do prisma, vamos escrever aqui, prisma. O da pirâmide vai ser parecido, vai ser a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, tá? Então, substituindo, ó, a área da base que a gente achou lá atrás, que é 16,
a altura que a gente achou aqui, que é 2 raiz de 14, vai ficar 32 raiz de 14 dividido por 3. Né? Porque aqui 16 vezes 2 dá 32. Beleza? Ó, se eu for usar esse outro triângulo aqui, também é de boa. Se eu for usar esse aqui, aí nós temos aqui que o raio do quadrado vai ser L raiz de 2 sobre 2. Então vai ser 4 raiz de 2 sobre 2, que cortando vai ficar 2 raiz de 2. Então a gente pode usar o outro triângulo, ó. A altura H, a aresta lateral 8, né, que foi dado no enunciado, e aqui o raio que vai ser 2 raiz de 2. Aí faz o Pitágoras, ó, H ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado igual a 8 ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Então vai ficar H ao quadrado mais, aqui vai ficar 4 vezes 2, que dá 8, é igual a 8 ao quadrado, que dá 64. H ao quadrado vai ser igual a 64 menos 8, que é 56. Portanto, H é igual a raiz quadrada de 56, que simplificando aqui, né? 56 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 14, né? 4 vezes 14, 56. Então, esse 2 pode sair da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 14. Mesmo valor que a gente achou aqui em cima, tá? Aqui, ó, 2 raiz de 14. Beleza? E aí, só jogar na fórmula, né? Aliás, já fiz isso. Joguei aqui na fórmula, então, o volume daquela pirâmide quadrangular, né? É 32 raiz de 14 sobre 3. Bom, e agora temos aqui um exercício, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para aquela pirâmide quadrangular, vamos fazer para essa pirâmide hexagonal, que é calcular a área total e o volume, tá bom? Ele deu aqui a aresta da base, que é 5. Agora, diferentemente da outra questão, a outra questão tinha dado a aresta lateral. Aqui ele deu a altura, né? Que é 12. Então vamos lá, para a gente achar a área lateral vai ser 6 vezes a área do triângulo, né? Desse triângulo aqui, ó. Só que a gente não tem nenhuma informação desse triângulo, a não ser a base dele. A gente não sabe a altura do triângulo e nem a aresta lateral. Então o que a gente vai fazer? A gente já vai usar um daqueles dois triângulozinhos, né? Para a gente achar aqui. No caso, a área do triângulo, a gente precisa da altura do triângulo, né? Então vai ser a altura, vou botar H para não confundir, a altura do triângulo, a altura da pirâmide e o apótema, né? O apótema aqui, ó. Como se a gente estivesse pegando aqui, ó. Apótema. Opa. É que o desenho aqui não está ajudando muito. Então aqui está o centro, aqui o apótema e a altura do triângulo, da face lateral. E aqui o H que ele já deu, que é 12. Então vai ficar, na verdade, ó, 12, né? Aí, o apótema, vamos lá, o apótema do hexágono. O apótema do hexágono, lembra que a gente viu que é L raiz de 3 sobre 2? Quer ver, ó, vamos voltar aqui, o apótema do hexágono. Dá pra gente achar também o valor, tá, gente? Se não decorar, não tem problema, que a gente pode achar. Mas tá aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Ah, como é que eu sei que é L raiz de 3 sobre 2? Se eu não lembrar. Se não lembrar, faz o seguinte, ó. Desenha aqui um hexágono regular, né? Lados iguais. A gente sabe que ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Cujo lado é o próprio lado do hexágono. Então, se você tem um triângulo L, lembre então que a altura, se fizer um pitágorazinho aqui, ó, então aqui vai ficar metade de um lado, vai ficar L sobre 2, vai ficar um triângulo retângulo de lados H triângulo, né, que é o que a gente quer achar, L sobre 2. Aí vamos fazer o pitágorazinho aqui, só para vocês verem como vai dar aquele valor lá. Vai ficar H ao quadrado
mais L sobre 2 ao quadrado, que é o outro cateto, igual a L ao quadrado. Então aqui vai ficar, opa, botei um igual aqui, que é mais L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado. Passa para o outro lado subtraindo. Então a altura da face lateral vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que 3L ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz dos dois lados, nós temos então, vai ficar L ao quadrado raiz de 3, e o 4 que tem raiz exata vai ficar 2. Então, se não decorar, não tem problema. Basta fazer os cálculos aqui que acha o valor no caso aqui, da altura da face lateral, tá bom? Então aqui vai ficar o H, a altura aqui do triângulo, né? Que seria a face lateral, vai ser, substituindo aqui o L por, tem que ver de novo aqui o lado, né? 5, né? Vai ficar 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 25 raiz de 3 sobre 2. Beleza, não dá para simplificar nada. Então aqui, ó, é 25 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora a gente tem que achar o apótemo. Na verdade não, né? Nesse caso aqui não precisa do apótemo. Para achar a área lateral, agora é só você fazer, né? Então a área aqui vai ser, aqui é 25 raiz de 3 sobre 2, e a base é 5, né? Aqui é 2, tá, gente? Então vai ficar, área lateral é um hexágono, né? Então vai ser 6 vezes a área desse triângulo. A área desse triângulo é 5 vezes 25 raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2, né? A área de um triângulo. 6 vezes no caso, né? Aqui eu posso até cortar, né? Vai ficar 3. Então vai ficar 5 vezes 25, que dá 125. 125 vezes 3 aqui. Deixa eu fazer esse cálculo aqui rapidamente. 15, 7, 3. Então vai ficar 375 raiz de 3. Então essa é a área lateral. E a área da base vai ser 6 vezes a área do triângulo, né? Que é 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então aqui não vai cortar nada, né? Posso cortar aqui, né? Vai ficar 3 e 2. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, né? Desculpa, esse aqui é 5 ao quadrado. É 3 vezes 25, que dá 75 raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então, tendo a área lateral e a área da base, agora é só somar as duas. Então, a área total vai ser 75 raiz de 3 sobre 2 mais 375 raiz de 3. Posso até juntar esses dois, né? Só que eu tenho que tirar o MMC. Posso juntar eles porque os dois estão sendo multiplicados por raiz de 3, tá bom? Então vai ficar a total 75 mais... eu tenho que fazer 375 vezes 2. 15, 16. Vai ficar 1650 raiz de 3 sobre 2. Que dá pra cortar, né? 1650 dividido por 2 vai dar 825. Então, 825 raiz de 3 centímetros, né? Não sei em qual unidade está. Então, essa é a área total dessa pirâmide hexagonal, tá bom? E para achar o volume, estamos no fim aqui já. E para achar o volume, a gente precisa da altura. Só que a gente já tem a altura, né? Vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base nós achamos aqui, né, que é 75 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura que foi dada, que é 12, sobre 3. Aqui eu posso até cortar o 12 com 3 aqui, vai ficar 4. Então vai ficar, e esse 4, ó,
posso cortar com esse 2 aqui. Tá bom? Então vai ficar 2 no fim das contas. Então vai ficar 75 vezes 2, que dá 150 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Unidade de volume é cúbico. Beleza, gente? Então tá aí, ó. O exercício está feito. Então vamos chegando ao fim da nossa aula, tá? Então a gente vai finalizando todo o conteúdo da prova. Na sexta-feira a gente faz aí um atendimento para tirar mais dúvidas dos exercícios 5, 6 e 7 da lista, que fala sobre esse assunto, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, se cuidem, estudem e qualquer dúvida é só falar. Valeu!